Então vamos prosseguir na nosso estudo aqui da camada limite atmosférica. Então nós já vimos alguns aspectos gerais sobre o comportamento do perfil do vento na camada limite atmosférica. Agora nós vamos analisar com um pouco mais de detalhe, né, o perfil do vento na camada limite neutra, né? Mais especificamente, então, o que a gente vai analisar é o perfil do vento na atmosfera estaticamente neutra, na camada superficial, naquela parte mais próxima à superfície, que em aplicações práticas, a gente aproxima 10% da altura da camada limite, e é a região da camada superficial, é aquela região em que o que a caracteriza é que os fluxos de propriedades turbulentas, né, o fluxo é constante nessa camada, e é onde é válida a teoria da similaridade, que a partir dela é que nós obtemos esses perfis, né? Então nós vamos iniciar aqui na página 702. Então, vamos acompanhar a referência aqui. Então, a velocidade do vento, e aqui no livro ele usa a letra M maiúsculo, é zero na superfície. Aí vem um ponto importante. Mais precisamente, é na altura igual ao comprimento de rugosidade aerodinâmica. Então, na teoria da camada limite atmosférica, onde nós aplicamos a condição de contorno de não deslizamento, ou seja, velocidade, valor da magnitude da velocidade igual a zero, não no z igual a zero, mas no z igual a z0, né? Isso é importante. Nós já vamos entender por que isso. Então, a velocidade, então nós vamos considerar aqui que a camada superficial estaticamente neutra, né, nela a velocidade, então estamos falando aqui nessas análises a gente está considerando que a direção do vento não se altera na camada superficial, né? Então estamos falando apenas de magnitude. A magnitude do vento aumenta aproximadamente de acordo com uma função logarítmica, né? Aí ele está dizendo aqui, essa região da camada superficial é entre 50 a 100 metros a partir da superfície, que seria mais ou menos a ordem de grandeza da camada limite, da altura da camada limite neutra, seria algo em torno de 500 a 1000 metros, então cerca de 10% seria a altura da camada superficial, tá? Neutra. E aí esse perfil, ele diz, é aproximadamente logarítmico, né? Mas o formato desse perfil depende da rugosidade da superfície. E isso é expresso por meio dessa equação aqui. O valor da velocidade do vento, que é uma função de z, da altura, vai ser U estrela dividido por kappa. Esse kappa é a constante von Karman, ou estrela velocidade de atrito, log natural de z sobre z0, né? Alternativamente, se você souber a velocidade do vento m1 em uma certa altura z1, você pode calcular a velocidade do vento m2 em qualquer outra altura z2 dentro da camada superficial. Então essa relação só vai valer na camada superficial, tá? E se ela for estaticamente neutra. Basicamente o que a gente faz é pegar essa expressão aqui, colocar Z1 e MZ1, Z2 e MZ2, né? E
esses valores aqui, o estrela sobre kappa, isso aqui é uma constante, então se eu passar esse termo log natural, por exemplo, Z1 sobre Z0, passar para o lado esquerdo, e na mesma coisa eu fizer Z2 sobre Z0 e igualar, eu vou obter essa expressão aqui embaixo. A velocidade do vento em um nível 2 vai ser igual à velocidade do vento no nível 1, que multiplica essa relação aqui, log natural de Z2 sobre Z0, log natural de Z1 sobre Z0. Ou seja, se eu conheço na altura Z1 a velocidade M1, então eu posso estimar para a altura Z2 a velocidade M2. Mas é só para a camada limite estaticamente neutra. Então ele cita a seguir. Há muitas estações meteorológicas, então esse é o padrão, a maioria delas, mede a velocidade do vento na altura padrão de Z1 igual a 10 metros. Então, se você tiver alguma aplicação que precise da velocidade em uma altura que seja diferente de 10 metros, se for razoável utilizar a hipótese de que a atmosfera é estaticamente neutra, a gente pode estimar a altura em outra, a velocidade do vento em outra altura, a partir da velocidade medida em 10 metros. Então, um exemplo de um perfil de vento log, né, é a forma com que fala, o perfil log, né, da velocidade do vento, é plotado na figura 1821. Né. Um perfil de vento perfeitamente logarítmico é esperado apenas para uma camada limite estaticamente neutra. Né. E essa situação, como é que nós já vimos anteriormente, naquela parte das regras práticas, né, ou conceituais, quando o vento for relativamente forte e tiver cobertura de nuvem, né, então nós vamos ter condições favoráveis a ter uma camada limite estaticamente neutra. Né. Então isso ocorreria também nessas condições de tempo e também uma superfície uniforme. Né? A ideia aqui é que o Z0 ele tem um comportamento que é uniforme. Né? Para outras estabilidades estáticas, o perfil do vento varia ligeiramente a partir do logarítmico. Nós já vamos ver alguns modelos para esse perfil do vento. Em um gráfico semilogarítmico, o perfil de vento apareceria como uma linha reta. Então, vindo aqui a figura 1821, é isso que ele está mostrando aqui. Esse aqui seria um perfil de velocidade do vento, hipotético, né? Para uma certa situação, um certo valor de Z0, né? E um certo valor de U estrela, a gente teria aqui, então, o eixo das alturas, Z, e aqui o eixo da velocidade do vento. Então, esse perfil aqui está dizendo, segue uma função logarítmica. Tá? Se eu pegar os dados desse gráfico, colocar numa representação semilog, que é aqui, linear no vento, mas logarítmica na altura. Então, aqui é linear, linear. Aqui é linear log, então por isso está chamando de semilog. Aí, nessa representação, um perfil de vento logarítmico aparece como uma linha reta. Né? E agora vem o ponto importante. Você pode determinar o comprimento de rugosidade medindo a velocidade do vento em duas ou mais alturas, então extrapolando por meio de uma linha reta, utilizando o gráfico semilog, e até a gente estimar a posição onde a velocidade do vento é zero. Então, o eixo Z, onde ele interceptar o eixo vertical, for interceptado pela linha que une as velocidades do vento, vai indicar o comprimento de rugosidade. Então é isso aqui. Vamos supor que eu tivesse medições da velocidade do vento nesse ponto e nesse ponto. Tá? Então o que eu faço?
considerando que a atmosfera é estaticamente neutra, eu faço esse gráfico aqui, coloco esse valor da velocidade do vento nessa altura, velocidade do vento nessa altura, velocidade do vento nessa altura, traço uma linha reta aproximadamente unindo esses três pontos, e ela vai cruzar o eixo vertical na posição onde a velocidade do vento é igual a zero. E essa posição, então, é onde a gente aplica a condição de fronteira, ou condição de contorno de não deslizamento, velocidade igual a zero, só que ela não é na altura zero, mas em uma certa altura que a gente chama de Z0. Tá? Essa é que é a definição, a definição do Z0 é a altura onde a velocidade do vento é zero, que depende da rugosidade. Como nós estimamos para uma camada limite estaticamente neutra, a gente faz assim. Então, o ponto aqui é o seguinte: se eu estou usando a hipótese de que o perfil de vento é logarítmico, essa é a minha hipótese, eu não posso ter a velocidade do vento igual a zero em z igual a zero. Matematicamente, eu não defino a função log para logaritmo, um valor do logaritmo para z igual a zero. Não é possível fazer isso, né? Então, o z0 é uma abstração que foi criada para permitir que uma função logarítmica seja ajustada à velocidade do vento e não haja eu possa contornar essa limitação de que seria a velocidade do vento igual a zero em z igual a zero. Para que eu possa usar a hipótese de que o perfil do vento, a velocidade, varia como uma função log, eu não posso ter a velocidade igual a zero em z igual a zero. Então o Z0 foi criado para isso. O Z0 é uma abstração que permite que eu encaixe o meu perfil de vento logarítmico de uma forma que eu não vou violar essa condição matemática. Então, eu tenho uma certa altura hipotética, chamada Z0, onde o vento é igual a zero, aí eu consigo encaixar meu perfil log. Então, é essa a justificativa para você ter o Z0. Por isso que o Z0 não é exatamente não corresponde à altura dos elementos de roçamento, ou os elementos de rugosidade, né? É alguma coisa, então diz lá, caótico, aí você tem prédios com 30, 40 metros, e o Z0 é o quê? É alguma coisa em torno, sei lá, de 2 metros. Qual a justificativa? É por causa disso, tá? Então, é o que se faz e funciona bem na prática, né? Então, essa é a justificativa da existência do Z0. E é assim que a gente trabalha na camada limite, a forma consagrada de se fazer isso, né? Então, esse é o perfil de vento ou de velocidade no fluido. Quando a gente estuda a mecânica dos fluidos lá, em geral, quando a gente está analisando viscosidade, turbulência, na mecânica dos fluidos clássica, como eu já mencionei antes, em geral não se considera efeitos de estabilidade. Aí é esse perfil de vento, de velocidade, né, do fluido que a gente obtém considerando efeitos turbulentos. Agora a gente vai fazer algumas considerações que são específicas aqui para a camada limite atmosférica, onde a estabilidade é importante. Então agora nós vamos ver o perfil de velocidade numa camada superficial estável, e esse perfil nós vamos ver que ele é log linear, né? Isso daqui tem muito empirismo associado, ou seja, a teoria ela é ajustada em função de observações que se fazem. Então, existem conceitos teóricos e há observações que suportam essa teoria e permite que, por exemplo, fazendo uma analogia aqui, por exemplo, essa constante de von Karman, ela foi definida
a partir de estudos que foram feitos com dados de observação em laboratório. Aí permitiu obter esse valor daqui, dessa constante von Karman, usando teoria de similaridade, né? Então, esses perfis, eles têm uma fundamentação teórica e são necessárias observações para definir valores de constantes, né, e parâmetros que permitem ajustar, dados situações reais, à teoria, né? Então, durante condições estaticamente estáveis, tais como as que a gente observa durante o período da noite sobre superfícies continentais, a velocidade do vento, comparando, como nós já vimos, com o perfil neutro, ela é menor do que a velocidade do perfil neutro logarítmico próximo à superfície e maior do que do perfil logarítmico mais afastado da superfície. Esse perfil na camada superficial é descrito empiricamente, olha aqui, como perfil log linear, né? Então existe uma fórmula que ela tem um termo que é linear e um termo logarítmico que ambos são funções de z, que é essa aqui, a expressão 1815. Então a velocidade do vento em função de z é o estrela sobre kappa, log natural de z sobre z0, mais 6z sobre zl. Então, essa é a parte log e essa parte linear. Então, vocês vejam, ó, essa primeira parte é o perfil neutro. Isso aqui é como se fosse uma correção ou um ajuste que é feito para a estabilidade, né? Então, M é a velocidade do vento no nível Z, numa altura Z. Kappa é 0,4, que é a constante von Karman. Z0 é o comprimento de rugosidade aerodinâmica e o estrela a velocidade de atrito, né? À medida que a altura vai aumentando nessa expressão, esse termo aqui passa a dominar todo o resultado dessa expressão aqui. Então, mais próximo da superfície, com valores pequenos de Z, esse termo é mais importante. Para maiores valores de Z, esse termo aqui passa a ser mais importante. Ou seja, o perfil deixa de variar logarítmico, como uma função logarítmica próxima à superfície, passa a comportar mais como uma função linear, né? Então ele diz isso, é como aparece lá naquela figura 1820 que nós vimos anteriormente, né? L, esse parâmetro L aqui é extremamente importante, né? Ele é chamado de comprimento de Obukhov, esse L maiúsculo, e essa é a definição dele, tá? L é igual a menos o estrela ao cubo dividido por kappa, que multiplica aceleração da gravidade dividido por TV, que é a temperatura virtual do ar, que multiplica o fluxo de calor na superfície, tá? Então, magnitude de G é 9,8 metros por segundo ao quadrado, aceleração da gravidade, TV é temperatura virtual absoluta, e FH, subscrita SFC, é o fluxo de calor cinemático na superfície, né? L vai ter unidades de metro e é positivo durante condições estaticamente estáveis. Por quê? Porque o fluxo de calor, né, em condições estaticamente estáveis é negativo. Então vamos lá. Fluxo de calor nós definimos o quê? Para cima é positivo, para baixo é negativo. Durante o dia, quando a superfície está mais quente que o ar, o fluxo de calor é positivo. Nessas situações, a gente tem instabilidade estática. Então, se for isso, FH é positivo, esses valores aqui, kappa, G e TV, são positivos, o estrela, né, vai ser sempre um valor positivo. Então, esse é positivo, com o sinal menos aqui, o L é negativo. Então, condições instáveis,
fluxo de calor para cima, o L é negativo. Quando a condição é estaticamente estável, isso quer dizer o quê? Que nós vamos ter fluido que é mais quente sobre uma superfície mais fria. Né? Por exemplo, a superfície está fria, o ar está mais quente, isso é a situação de estabilidade estática. Fluido menos denso em cima de fluido mais denso que está próximo à superfície. Aí o fluxo de calor é para baixo. Nessa situação, fluxo de calor negativo, com esse sinal menos, dá menos com menos vai dar mais, o L é positivo. Tá? E se a condição é de neutralidade, o fluxo de calor não é positivo nem negativo, esse termo aqui tende a zero e o comprimento de Obukhov tende a infinito. Tá? Então eu botei essa notazinha aqui para resumir. Né? Então, estática, quando a camada limite superficial for estaticamente estável, o L é maior que zero. Estaticamente instável, L menor que zero. E estaticamente neutra, o L tende a infinito. E isso tem que ser estimado a partir de valores, então esse U estrela, temperatura virtual, tudo tem que ser medido na camada limite superficial. Não pode usar valores lá do meio da camada limite, tem que ser próximo à superfície. Tá? Então, o que seria esse comprimento de Obukhov? O comprimento de Obukhov pode ser interpretado como altura na camada limite superficial estável, abaixo da qual o termo de produção de turbulência excede o consumo por flutuabilidade. No momento, isso aí tá confuso, vai ficar confuso, porque nós não vimos ainda a equação da energia cinética da turbulência. Lá na equação da energia cinética da turbulência é que nós vamos ver quais são as diversas forçantes que controlam a variação, vamos chamar assim, da intensidade da turbulência. Né? E nós vamos ver. Então, o que a gente pode dizer? Cisalhamento de vento, a gente já viu lá do número de Richardson, que ele produz turbulência. Em condições de estabilidade, então essa é a forçante mecânica, que a gente já viu, é o cisalhamento do vento. Aí o que acontece? Quando eu tenho estabilidade estática instável, é meio esquisito falar assim, mas é a estabilidade estática. Então, a atmosfera é estaticamente instável. Eu vou ter a forçante térmica contribuindo para produzir turbulência. E o que a gente viu? Quando é estaticamente estável, a tendência é reduzir ou atenuar a turbulência. Então, isso que a gente diz é o consumo de turbulência por flutuabilidade, ou seja, flutuabilidade negativa associada à estabilidade estática consome a turbulência e não deixa ela crescer, vai tender a atenuá-la. Né? Então, se num perfil de vento, o que a gente vai ter? As velocidades do vento elas são menores embaixo e maiores em cima. Porém, o cisalhamento, a taxa de variação da velocidade, é maior com a altura, é maior embaixo do que em cima. Então, embaixo, onde eu tenho maior cisalhamento, eu tenho maior produção a parte mecânica. Né? Então, a turbulência está sendo produzida lá. E na parte de cima, como o gradiente de velocidade é menor, essa forçante causada por cisalhamento é menor, porque cisalhamento depende de variação da velocidade do vento com a altura. Se varia pouco, o cisalhamento é pequeno, a produção mecânica é pequena. Então, o comprimento de Obukhov é uma maneira de expressar qual a região em que eu tenho produção mecânica que está conseguindo vencer o efeito de atenuação da estabilidade. É um conceito abstrato, é meio difícil, e é difícil interpretar o contrário. Quer dizer, o contrário não, quando o sinal é negativo, não dá para a gente interpretar. Não existe um comprimento negativo.
Então, isso é uma forma da gente dar uma interpretação física ao comprimento de Obukhov. Então, o comprimento de Obukhov, nós vamos utilizar ele com em um outro parâmetro, né, que é o parâmetro de estabilidade, que é o Z sobre L. E com essa análise, nós vamos ver posteriormente, nós vamos ver que, dependendo do tamanho do comprimento de Obukhov, a gente vai poder avaliar se a atmosfera está bem mais estável, bem mais instável ou próxima da neutralidade. Nós vamos ver mais tarde. A gente pode fazer essa análise aqui, mas não é muito representativa. O que a gente pode afirmar aqui é, quanto mais próximo da neutralidade, o comprimento de Obukhov vai tender a infinito em magnitude, sendo que, se ele for ligeiramente instável, vai tender a menos infinito, se for ligeiramente estável, tende a mais infinito. Então fica mais difícil da gente conseguir interpretar o comprimento de Obukhov em termos de uma expressão da estabilidade dessa forma, mas quando a gente for olhar o Z sobre L, aí nós vamos vai ficar mais fácil da gente interpretar. Então, prosseguindo, então esse é o perfil de velocidade do vento para a camada limite estável. Agora, nós vamos ver o perfil de velocidade para a camada limite superficial convectiva, que o Stu usa esse nome de camada raiz, né? Então, para camadas limites estaticamente instáveis, com termais convectivas vigorosas, então forçante térmica acentuada, tais como ocorre em dias ensolarados, sobre continentes. Então a gente sabe que são condições de velocidade do vento baixa, né? A velocidade do vento se torna uniforme com a altura, uma pequena distância acima da superfície. Então nós vimos isso, né? Esse perfil de velocidade, ele próximo à superfície, ele varia rapidamente e depois ele tende a homogeneizar na camada de mistura, né? Então, entre a camada de velocidade de vento uniforme, que é a camada de mistura, e a superfície, então essa região onde tem a variação significativa de velocidade do vento, é a chamada camada raiz, né? O perfil da velocidade do vento na camada raiz é dado por essa expressão aqui. Então, olha só, ela é bem complexa, eu vou aumentar um pouquinho aqui, porque tem muitos símbolos aqui. Então, vamos ver essa equação aqui, que é 1817E. Então, mz, que é a velocidade do vento em função de z, é m subscrito bl, que isso aqui é a velocidade do vento no meio da camada de mistura. Tá? Dessa região da velocidade varia pouco. Né? Que multiplica esse termo aqui, zeta asterisco elevado a d, e todo esse termo elevado a exponencial a, que multiplica 1 menos zeta estrela d elevado a d, né, para a região entre zeta estrela, variando de 0 até 1. E a velocidade do vento é a própria velocidade do meio da camada de mistura, que é m subscrito bl, para o zeta estrela maior ou igual a 1. Tá? Então, esse perfil aqui, ó, ele tem um valor que varia com z até essa coordenada normalizada, que a gente já vai ver, o zeta estrela, igual a 1. E a partir de 1 vem o valor constante da velocidade na camada de mistura. Onde o zeta estrela é igual a 1, então define o topo da camada raiz. Então, a camada raiz vem desde a superfície até o topo até essa região onde o vento vai atingir o valor que é o da camada de mistura, e a partir da camada de mistura ele continua indo para cima constante, porque é a região de mistura, de homogeneidade, né?
Então, na parte inferior da camada raiz, a velocidade do vento aumenta mais rápido com a altura que aquela que seria do perfil log. Então, nós vimos isso. Na parte inferior, a velocidade do vento da camada raiz é maior que seria do perfil log. Mas à medida que vai subindo, vai ficando tangente ao valor da velocidade uniforme no meio da camada de mistura, né? Então aí ele fica menor do que a velocidade do perfil neutro. Aí, como a gente vai estimar esse valor da camada limite superficial instável, que é a camada que ele chama de raiz? Esse zeta estrela é igual a 1 sobre C, Z sobre ZI, que multiplica W estrela sobre estrela B. Tá? Onde W estrela é aquela velocidade de Dierdoff, que é uma escala de velocidade instável, e os coeficientes empíricos aqui, então nós temos aqui A, D, aparecem aqui esses dois coeficientes empíricos, e o C aparece aqui. Tem também o coeficiente que aparece, é o coeficiente B, esse aqui, essa potência. Então, o A é 1/4, B é 3/4, C é meio. D varia. Se for terreno plano, né, horizontal suave, D igual a meio. E se for terreno com ondulações, hilly, quer dizer, terreno com topografia significativa, o D é igual a 0. E essa velocidade de Dierdoff, W estrela, aqui é repetida a equação, que era 339, que nós vimos, é W estrela, G sobre TV, ZI e o fluxo de superfície. Ou seja, a velocidade, a escala de velocidade vertical depende do fluxo de calor e da temperatura. Com essa escala de velocidade vertical, nós vamos ter o zeta estrela. Então, para diferentes valores de Z, eu vou ter diferentes valores de zeta estrela. Quando eu chegar e colocar um certo valor de Z, que zeta estrela é igual a 1, quer dizer que eu atingi o topo da camada raiz. E a partir então assim, até eu atingir o topo da camada raiz, com zeta estrela igual a 1, eu uso essa equação aqui para estimar o M. E a partir desse valor, o valor de M vai ser esse valor da velocidade da camada de mistura. Né? Então vamos voltar lá, só para ficar agora. Não, vamos encerrar aqui primeiro e depois vamos voltar lá na figura para revermos então aqueles perfis de velocidade. Mas vamos concluir aqui. Então, G é o valor absoluto da aceleração da gravidade, TV é a temperatura virtual absoluta, então temperatura em Kelvin. ZI é a profundidade da camada limite atmosférica, que é aproximadamente a altura da camada de mistura, como nós vimos, né? FH, subscrito SFC, é o fluxo cinemático de calor na superfície, unidades Kelvin metro por segundo, né? E aí ele faz a observação, W estrela, né, tem valores na ordem de 1 metro por segundo, né? E existe uma outra escala de velocidade instável, que é o W subscrito B, que é aquela velocidade de flutuabilidade, né? Que ela, as duas podem ser aplicadas em camada limite instável, e elas se relacionam dessa forma. O W estrela é aproximadamente 0,08 WB, ou seja, os valores de WB, em geral, vão ser uma ordem de grandeza maiores do que os valores de W estrela. Né? Então, para utilizar essa equação 18 e 17, a gente tem um problema, essa equação 18 e 17, que é esse aqui. Ó. Nós precisamos conhecer o valor médio da velocidade do vento na camada limite instável, na camada de mistura. Né? Então,
ele diz aqui, isso aí a gente pode estimar a partir daquelas considerações de pega o vento geostrófico, coloca um efeito de atrito nele que vai reduzir a velocidade. Há expressões para fazer isso. Ou a gente utiliza dados de observação, né? Uma radiosondagem, por exemplo, pega a velocidade do vento. Então, ou faz uma aproximação a partir da análise de mapas de escala sinótica, né? Ou a gente utiliza dados de modelo numérico, por exemplo, de simulação numérica. Então, mas de qualquer forma, nós temos que estimar essa velocidade do vento. Então, esse novamente é aquele problema que eu já mencionei anteriormente. A teoria ela existe para a gente tentar estimar o máximo do o comportamento da camada limite atmosférica afastada da superfície a partir utilizando o máximo de informação que eu tenho na superfície, para que eu não tenha que fazer medições em ar superior, né? Mas muitas vezes a gente encontra esse tipo de problema. E agora a gente vai ter que buscar uma solução técnica razoável para a gente fazer isso. Hoje em dia, um dos recursos, o modelo numérico, é um recurso bem pode ser utilizado com bastante segurança, né? Prosseguindo então. Então, antes da gente seguir aqui, né, nós vamos voltar então àquele perfil, àquela figura 1820, que é para a gente consolidar todas essas informações que a gente viu de camada limite neutra, estável, instável, a gente consolida de novo, agora que a gente já teve uma visão um pouco mais aprofundada dessa teoria, dessa forma aqui, né? Então, olha só, esse é o nosso perfil neutro, que vai ser igual a zero, não em z igual a zero, mas z igual a z0, e todos eles são assim, z igual a zero em z0, tá? Esse é o perfil da camada limite estável, log linear, então ele diz aqui, ó, a parte inferior é log e a parte superior mais linear. E a camada raiz, ó, aqui é a velocidade do vento na camada de mistura, esse valor, m subscrito bl. Ele, na parte inferior, a velocidade é maior do que o perfil neutro, enquanto o estável é menor do que o perfil neutro. E depois ele tende a ficar tangente, à medida que tem tangente ao valor do m subscrito bl, e menor do que a velocidade para uma camada limite neutra. Então, aquelas formulações, então ele bota aqui, ó, o z da camada limite instável da camada raiz é onde a velocidade do vento, o perfil de vento, atinge o valor de MBL. Então, M subscrito BL, ele vem tendendo aqui e a partir daqui é o M subscrito BL. Aí aqui é o topo da camada raiz. E aqui é o topo da camada superficial, que ele aqui estimou em 50 metros, né? Então, a gente consolida essas informações todas nessa figura. Então, prosseguindo, ele vai fazer alguma consideração aqui importante do ponto de vista conceitual. Tanto para a camada raiz em convecção livre, que aqui eu ponho, lembrando, forçante térmica, e tanto para essa camada quanto para a camada superficial forçada por convecção, e aí no caso ele fala com convecção forçada, quando ele fala convecção forçada, quer dizer, ou a forçante é mecânica, ou é neutro ou é estável, né? A turbulência transporta quantidade de movimento, como a gente vai ver. Então, a turbulência ela mistura propriedades, como a gente já viu. Transporta calor, transporta umidade. Mas ela transporta quantidade de movimento também, como a gente viu. E vai fazer a mistura da propriedade quantidade de movimento entre partículas e vai tender a homogeneizar os perfis de velocidade, por exemplo. É isso que ela pretende fazer, né?
Então, esse transporte de quantidade de movimento pela turbulência, né, é que vai controlar o perfil de velocidade do vento, que vai determinar o cisalhamento, né? No momento, como a gente ainda não viu a relação de turbulência com fluxo de quantidade de movimento, vai parecer um pouco difícil de entender. Mas a ideia disso, de fluxo de quantidade de movimento, quer dizer, a turbulência está transportando quantidade de movimento entre as diversas camadas da atmosfera, está tendendo a misturar, e aí o que? Essa mistura é que vai acabar definindo o perfil de velocidade do vento. E esse perfil é que vai determinar o cisalhamento, é o quanto a velocidade varia com a altura. Então, no entanto, ele diz, isso vai ocorrer em qualquer condição de estabilidade, tanto com forçante térmica quanto mecânica. No entanto, diferenças entre a camada raiz e a camada superficial, e ele chama a camada superficial neutra e estável, são causadas por diferenças no que ele chama de realimentação, feedback. Por que um perfil vai ser diferente do outro? Então ele chama atenção para isso aqui. Ó. Na camada limite neutra, né, e aí no caso também valeria para a camada limite estável, existe uma forte, né, realimentação entre o fluxo de quantidade de movimento e o perfil do vento. Por quê? Porque o cisalhamento do vento é que gera a turbulência, né? E essa turbulência é que vai controlar, né, o perfil de vento. Como a gente está vendo aqui. Então, forçante turbulento. Existe um perfil de vento que tem um cisalhamento, que produz turbulência. Essa turbulência vai transportar quantidade de movimento. Esse transporte de quantidade de movimento vai definir esse perfil aqui de velocidade do vento, portanto, vai definir o cisalhamento do vento, que vai definir a forçante térmica, que vai produzir turbulência, que vai definir o perfil de vento. Então ele diz, tem realimentação. Por outro lado, essa realimentação é quebrada quando a turbulência é convectiva, porque a turbulência é gerada principalmente por termais flutuantes e não termais em movimento ascendente, né? Que tá falando, e não por cisalhamento. Então é isso que está falando. Aqui o fluxo de quantidade de movimento define o perfil define a turbulência, porque a forçante é mecânica, a turbulência define o fluxo de quantidade de movimento, que vai definir o perfil de vento, o cisalhamento assim sucessivamente. Aqui não. O fluxo de quantidade de movimento define o perfil, e o perfil é definido pela turbulência, só que a turbulência aqui é térmica. Então, não há essa realimentação da turbulência diretamente para o fluxo de quantidade de movimento e que vai ter associada a turbulência. Por quê? Porque a forçante é térmica, não é mecânica. Aqui existe a realimentação, porque a forçante é mecânica que depende do cisalhamento. Aqui a forçante térmica não depende do cisalhamento. Esse aqui é o ponto. Então isso é uma consideração conceitual, mas que ela é importante. E é por isso que quando a gente faz essas análises, aparecem as escalas que são mais relevantes, né? Então, quando a forçante térmica é mais importante, a nossa velocidade de escala que vai ser relevante é o W estrela. Enquanto que quando a forçante mecânica for importante, a escala de velocidade relevante vai ser o U estrela. E em situações intermediárias, as duas passam a ter importância, né? Então nós vamos aprofundar esses conceitos nas próximas aulas, né? Sendo que nós vamos ver a seguir
algo que é alguns conceitos realmente muito importantes sobre turbulência. Então nós vamos continuar agora falando de um assunto muito importante, que é a turbulência, né? Então ele vai começar fazendo a definição do que seja o escoamento médio e o escoamento turbulento, né? Ou ele chama aqui parte média e parte turbulenta de um escoamento, né? Então, vamos acompanhando aqui. Então ele começa citando assim: o vento pode ser bastante variável, a velocidade do vento, né? A gente sabe disso, né? A velocidade total do vento, né, é a superposição de 3 tipos de escoamento. A gente pode definir dessa forma. Primeira parte, a velocidade do vento, média do vento, né, ou chamado vento médio, que é relativamente constante, mas que tem uma variação lenta ao longo de muitas horas. Então, esse é o escoamento, por exemplo, característico da forçante sinótica, né? O vento, a gente vê na aproximação no sistema frontal, o gradiente de pressão aumenta, a velocidade do vento aumenta. Normalmente essas variações de velocidade são relativamente lentas no tempo, né? Um outro tipo, né, de variação, eles chamam aqui de ondas, né? São oscilações regulares e chamadas lineares. Por quê? Porque a gente representa ela por ondas oscilatórias lineares, que é o quê? Que não varia, né, a frequência nem a amplitude ao longo do tempo. Isso é uma forma da gente representar esse tipo de fenômeno, né? Então essas variações lineares, regulares, frequentemente ocorrem para períodos de 10 minutos ou maiores. Então ele está falando, o escoamento médio varia ao longo de horas, o escoamento, a parte de ondas, é de minutos a ondas maiores. Aí são outros tipos de onda, ondas de gravidade, que a gente estuda na área, por exemplo, né, ondas de gravidade é um tipo. A gente estuda em meteorologia de mesoscala. Nós vimos na disciplina de fundamentos que existem ondas também meteorológicas, são da escala planetária, né? E tem as ondas da escala sinótica. Temos ondas planetárias, temos aquelas ondas de Rossby, que são as ondas na escala sinótica. Existem outros tipos de ondas também que são menores na mesoescala, né? Que são essas que ele está falando aqui, que ele está definindo como waves aqui, né? E a terceira parte do escoamento é essa aqui, a turbulência. Então ele diz, é a parte irregular, quase aleatória, com variações não lineares, né? Ou que ele chama de gust, seria rajada, né? Com durações de segundos a minutos. Então, são variações numa escala temporal curta, né? Que o vento varia a velocidade, de vez em quando dá aquilo que a gente conhece como rajada, né? A velocidade do vento aumenta rápido, depois diminui, passa um tempo, aumenta rápido, diminui. Isso é comum, por exemplo, em situação quando a gente tem tempestade próxima, a gente tem a percepção dessas rajadas, né? Só que as rajadas que ele está classificando, que a gente pode chamar também de perturbações no escoamento, não precisam ser muito intensas. É que a gente tem esse conceito de rajada, a gente está sempre pensando em uma velocidade de vento bastante alta. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, é uma irregularidade no escoamento que tem essa característica, é quase aleatória, é uma variação não linear, né? E o que a escala de tempo é curta, né? Esses escoamentos eles podem ocorrer individualmente ou em qualquer combinação. Eu posso ter, por exemplo, uma forçante sinótica
muito fraca ou vento médio calmo com a presença de turbulência, por exemplo, forçada termicamente. Ou eu posso ter um período de muita estabilidade estática termodinâmica e um escoamento evoluindo o escoamento na escala sinótica, por exemplo, né? Ou combinações dele, né? Então ele vai dizer aqui que nós vamos focar no escoamento médio e na turbulência, esses dois aspectos aqui, tá? Ele cita lá que essas ondas, nós vamos mencionar alguns tipos de onda que elas eventualmente vão ser importantes no problema da dispersão de poluentes. Mas isso a gente vai falar mais tarde. Então ele faz a seguinte consideração aqui. Vamos considerar que U seja a componente do vento na direção X, e aí ele está dizendo aqui U de T, ou seja, o valor da componente U do vento em um certo instante T. Tá? Então, vamos supor que eu estou medindo a velocidade do vento em um determinado ponto. Então, eu estou medindo a componente U e o valor de U está variando ao longo do tempo. É isso que ele está dizendo. Diferentes valores de U podem ocorrer em diferentes instantes. Então, ele está dizendo o vento é variável, não é constante, né? Então, ele diz, nós podemos obter uma média de medições do vento instantâneo sobre um período P. Então, pego um certo período P e eu tiro a média das velocidades do vento nesse período. Então, ele diz, podemos definir então o que a gente chama de vento médio, o barra, que vai ser representativo daquele período de média. E aí a simbologia que ele está usando aqui vai ser uma barra em cima para representar a média. Tá? No caso, a velocidade, a média da componente U do vento. Esse vento médio ele pode ser subtraído do vento instantâneo e nos dá uma parte que é a perturbação do vento, ou a irregularidade, vamos chamar assim, mas é melhor chamar de perturbação, que ele chama aqui a parte turbulenta ou de rajada do vento, que ele vai chamar de U'. Então essa figura 1823 é para ilustrar isso. Então vamos lá. Eixo vertical é a velocidade do vento, da componente U, que a gente está vendo. O eixo horizontal é o tempo. Então essa linha contínua aqui, cada ponto aqui, vamos supor que eu fui fazendo medições da velocidade do vento a um intervalo regular aqui, né? Vamos supor, eu fui fazendo medição aqui a cada 5 segundos e fiz essa curva aqui da velocidade do vento. Aí eu pego todos esses valores aqui e obtenho a média para esse intervalo de tempo aqui, que seria o período P. Então, eu tiro a média, que é esse valor que está indicado por essa linha tracejada. Então, se eu pegar o valor da velocidade instantânea, U, então esse U barra aqui é o valor médio. Pego o valor U em um instante qualquer, diminuo do valor médio, U barra, eu tenho essa diferença aqui, que é a perturbação, que ele chama de U'. E isso, no caso, a perturbação é positiva. Se eu fizer a mesma coisa aqui, U menos U barra é positivo. Mas eu posso ter perturbações negativas também. Nesse caso, o U é menor do que o U barra. Então, o U' seria negativo. Então, eu vou ter, como esse é um valor médio, eu vou ter algumas perturbações positivas e outras negativas, né? Então, essa parte aqui do escoamento que ele chama o vento médio, e essa parte aqui, para cada instante, é o que ele chama de perturbação, ou turbulência, ou rajada. É essa variação em torno da média. Tá? Definições semelhantes a gente pode aplicar. Então, nós vimos para a componente U do vento, mas eu posso fazer isso para a componente V do vento, para a componente W do vento, que é vertical,
posso fazer para a temperatura, posso fazer para a umidade, tá? Que no caso está expresso aqui por razão de mistura. Então, a mesma coisa. Então, olha só. Eu posso dizer aqui que U de T vai ser a soma de U barra com U linha. Então, qual seria o valor de U linha? U linha vai ser U menos U barra, que é isso que a gente está vendo aqui. U linha é o U menos U barra. Então, eu posso escrever em termos de perturbações. Então, U linha de T é U de T mais U barra. Então, é importante a gente ver isso aqui também. U é função de T. Varia ao longo do tempo, tá aqui. U' é função de T também, porque está variando ao longo do tempo. A perturbação tem um valor diferente a cada instante. O U barra é constante, então ele não é função do tempo. É uma constante, por isso que aparece assim. U' de T é U de T menos U barra. Analogamente, V' de T é V de T menos V barra. W' de T é W de T, função de T menos W barra. T' de T, T maiúsculo, né? É T de T menos T barra. E R' de T é igual a R de T menos R barra. Então, vamos supor o que seria isso aqui. Eu pego em um determinado ponto, por exemplo, faço medições da razão de mistura durante o período P, pego os valores em cada instante, tiro uma média, seria o R barra, depois eu vou em cada instante que eu medir, tiro o valor de R barra e eu vou ter o R' de T. Portanto, o vento pode ser considerado como a soma de uma parte média e uma parte turbulenta. E aí que ele diz, por enquanto vamos desprezar os efeitos de onda, né? As médias nessas equações 18 e 20, o barra, V barra, W D barra e R barra, são definidas ou ao longo do tempo ou em distância, né? Então, assim, ou no espaço, ou seja, eu tenho uma estação meteorológica num ponto e eu tenho aqui um termômetro. Aí eu faço, o ar está passando, eu estou registrando aqui o valor da temperatura do ar a cada 10 segundos, vamos supor. Aí eu vou ter uma série temporal de valores de temperatura, né? E aí eu posso aplicar esse procedimento para um certo período P, eu tiro a média, coisa e tal. Agora, uma outra forma é fazer o seguinte, eu ponho uma série de termômetros fixos, né? Ao longo de uma certa distância, vamos supor 10 quilômetros, eu ponho um termômetro a cada 100 metros, vamos supor que fosse possível que eu possa fazer isso. Um termômetro a cada 100 metros, e aí em um instante fixo, eu meço a temperatura de todos os termômetros, simultaneamente, eu meço de todos, e aí eu tiro uma média das temperaturas, que no caso vai ser uma média espacial. No primeiro caso, foi uma média temporal. Era um ponto fixo, valores medidos em diferentes instantes, uma série temporal, tirei a média. É uma média no tempo. Esse outro caso, não. Vários termômetros em posições diferentes e no mesmo instante eu meço a temperatura em todos e tiro a média dessas temperaturas. Essa é uma média espacial. Tá? Aqui ele está dando o exemplo de como seria feito isso na prática do ponto de vista de pontos de medição. Sejam esses pontos de medição ao longo de uma série temporal ou de uma série espacial. Não importa. Vamos supor, eu tenho 100 registros de uma posição fixa ou 100 registros num instante fixo, em posições diferentes. Tá? Então, por exemplo, a temperatura média será a soma de todas as temperaturas, as medições de temperatura individuais, dividido pelo número de dados que eu tenho, o ponto de dado que ele está falando. Então ele diz aqui, cada medição eu vou dar um índice
que eu chamo de K. Então, a primeira medição é T1, a segunda T2, a terceira T3, T4 e assim sucessivamente. E até N medições. Então, eu pego cada medição e o índice K está indicando qual é esse ponto de dado, T1, T2, T3, faço o somatório de todas elas e divido pelo número de dados. Tá? Isso seria, por exemplo, a média da temperatura. Então, K é o índice do dado, né, correspondendo a diferentes instantes ou localidades. Pode ser uma série temporal, pode ser uma série espacial, não importa. O tempo, quando a série é temporal, né, tipicamente a média em estudos de micrometeorologia, a média é feita para períodos de 30 minutos. Tá? E se a sua média for espacial, a distância em geral vai ser na ordem de 50 a 100 quilômetros. Né? Então, como é muito mais simples intuitivamente, não precisa ser um especialista em micrometeorologia, mas intuitivamente a gente já vê, fazer média temporal é muito mais fácil, né? Você pega um termômetro, coloca ali e fica registrando os valores. Fazer uma média espacial vai ser muito mais difícil. Imagina você ter que colocar uma série de termômetros afastados, sei lá, de 500 metros em 50 quilômetros. Olha quantos você vai ter que colocar. Né? E medir tudo ao mesmo tempo vai ser muito mais difícil do que fazer a medição num local só. Por isso que na maioria das aplicações, as medições são feitas em séries temporais, né? Posições fixas. E aí, os intervalos de tempo são relativamente curtos dessas medições. Né? Por exemplo, temperatura não é qualquer termômetro, né, que é utilizado, são termômetros de resposta rápida, porque ele tem que conseguir medir, perceber, vamos dizer assim, ou resolver as variações. Se ele demorar muito a variar a temperatura, eu perco a informação de variabilidade. Né? Mesma coisa o anemômetro, que vai medir a velocidade do vento, ele tem que responder rapidamente. Né? Se eu faço 10 medições por segundo, né? Eu estou falando aqui a intervalo de 10 segundos, mas a velocidade é muito mais alta. Né? A frequência de medição é na ordem de 10 por segundo. Né? Então imagina que você tem que ter um sensor que consiga verificar, ou resolver ou perceber variações num intervalo de tempo muito curto. Né? Então não é qualquer equipamento que faz isso. Né? Prosseguindo então. Variações ou flutuações, que são as variações ou perturbações de prazo curto, né, que é identificado pelas quantidades que tem o primate, quer dizer, as quantidades linha, né, U', V', W', etc., estão associadas com pequenas circulações, movimentos circulatórios, que são chamados de eddies. Né? E o eddy é aquilo, é o vórtice ou turbilhão, né? Que a gente usa para materializar essa ideia do que é a turbulência. Então, a gente tenta vislumbrar fisicamente que é um redemoinhozinho. Né? A superposição de vários desses turbilhões ou vórtices, né, de diferentes tamanhos, e isso é muito importante. A escala da turbulência ela vai desde milímetro até 2 quilômetros, por exemplo, de uma célula de circulação dentro de uma camada de mistura. Né? A soma, a combinação de todos esses vórtices é o que produz o que a gente chama de turbulência. Né? E essa turbulência ela está lá junto com o escoamento médio, como a gente viu. Então, nessa figura, a gente vê isso. Tem um escoamento médio e superposto tem a turbulência. A viscosidade molecular no ar causa
o atrito entre esses vórtices. Então, ó, agora nós estamos falando de viscosidade molecular, que é aquele atrito interno entre as moléculas, né? Por exemplo, de ar, que a gente está falando. As moléculas de ar, elas têm atrito entre elas, né? Então, o que acontece? Esse atrito, ele é dissipativo, né? Ele tende a consumir energia, tá? E aí, o que é a ideia que ele vai fazer? Se eu tenho entre moléculas, eu vou ter entre vórtices, né? Que estejam dentro do fluido. Esses vórtices, eles atritando um entre o outro, um com o outro, eles vão tender a se atenuar, né? E isso vai causar o quê? Uma redução na intensidade da turbulência. Então, a viscosidade molecular, ela tende ao quê? A atenuar ou reduzir a turbulência. Então, a turbulência não é uma quantidade conservativa, tá? Mas ela é dissipativa. Isso quer dizer o quê? Que a turbulência vai decair e desaparecer a menos que exista um processo ativo para gerá-la. Então, a analogia aqui simples, né? Pega um copo d'água, coloca lá um pouquinho de açúcar embaixo, bem cuidadosamente, o açúcar vai ficar lá embaixo e água. Aí eu pego a colher, quando eu faço o giro e misturo, eu estou colocando energia mecânica, né, ali na forma de energia cinética, naquele meu fluido, produz um escoamento que é quase que todo turbulento, né? Aí o que vai acontecer? Enquanto eu estiver mexendo a minha colher ali, eu estou produzindo turbulência mecanicamente, ela se sustenta. Aí eu tiro a colher, deixo lá o copo. Então vamos supor que rapidamente eu pego, coloco um pouco de turbulência, ele começa a misturar aquele açúcar. Se eu tirar rápido a colher, o que vai acontecer? O escoamento ele vai se tornar laminar, é fácil a gente ver isso, e o açúcar para de misturar. Se eu tiver colocado bastante açúcar, ele vai depositar todo no fundo de novo. Por quê? Porque eu tirei a fonte da turbulência, que era aquela colher que eu estava usando para transmitir energia cinética, colocar energia cinética no escoamento. Tirei a minha colher, tirei a forçante da turbulência. E aí o que acontece? O atrito externo, a viscosidade molecular, fez a turbulência decair, ela desaparece. Aí fica só um escoamento laminar, médio, e se eu não fizer mais nada, a própria viscosidade molecular vai desacelerando o fluido e ele vai parar de novo. Ou seja, para que eu continue tendo turbulência no escoamento, eu tenho que colocar a colher lá e continuar girando. Então, na camada limite atmosférica é assim. E aí, do que a gente já viu anteriormente, que ele vai falando o exemplo da camada de mistura. Enquanto eu tenho a radiação solar incidindo sobre a superfície, aquecendo a superfície, aquece o ar que está imediatamente acima da superfície, instabilizo a parte de baixo da atmosfera, gero aquelas termais. Enquanto está a radiação solar incidindo lá embaixo e eu tenho aquele perfil de temperatura potencial, em que a temperatura potencial ela vai diminuir rapidamente com a altitude próxima à superfície, está instável, eu fico produzindo termais. Aí vem o pôr do sol, corta a radiação solar, o que acontece? A forçante térmica vai embora. Acabou. E aí a turbulência diminui. E aí fica o quê? Na parte do meio lá, que era a camada de mistura, fica só a camada residual, que é o restinho que tinha de turbulência que fica ali até se dissipar. Então é isso, é importante. A turbulência, para ela existir, ela tem que ter uma forçante que a mantenha, porque ela é dissipativa, né? Então, existem dois processos de produção que nós já vimos, né? Que é a convecção associada com o ar quente que se eleva e com o ar frio que está descendo. Então, a gente já viu, lembra daqueles experimentos que a gente faz na física lá, da célula convectiva. Pega um copo de água, aí pode colocar lá, normalmente põe uns pedacinhos lá de papel laminado,
coloca embaixo de um bico lá que tenha fogo, né? E aí o que acontece? Vai aquecendo a parte de baixo aqui do fluido, aí essa parte central ela aquece, fica menos denso que o fluido está em cima, sobe, aí ele resfria, desce e forma uma célula convectiva, né? Então isso é a convecção associada então com ar quente que sobe e ar frio que desce, né? E o cisalhamento do vento, que é a velocidade, a mudança na direção e ou velocidade do vento com a altura, que a gente já viu. Ou eu posso mudar só a velocidade do vento com a altura, ou eu posso mudar a direção, ou posso mudar ambos. Isso é o efeito cisalhamento, causa perturbações no escoamento que produzem turbulência. Então ele faz uma observação. Normalmente as previsões de tempo são feitas para condições médias e não para turbulência. Isso é o normal. Quando a gente vê uma previsão do tempo, o que está expresso lá no boletim, a velocidade do vento é tal, a temperatura é tal, é a condição média para um certo período de tempo, né? Que em geral ali, a aplicação prática normalmente para 1 hora, né? No entanto, os efeitos médios, o efeito líquido ou o efeito considerável da turbulência no escoamento médio tem que ser incluído. Ou seja, quando se faz previsão meteorológica, há efeitos da turbulência no comportamento da média, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. Vamos olhar essa figura aqui. Novamente. Aqui está a minha média para esses valores aqui. Vamos supor que o barra aqui nessa posição, o linha, melhor dizendo, que é a parte da turbulência nessa posição, o valor não fosse esse aqui do linha, o valor fosse aqui em cima. E o valor do linha aqui não fosse esse, fosse aqui em cima. Isso quer dizer o quê? Então eu estou falando, tem mais turbulência nessa posição também. O linha viesse para cá. Então o que vai acontecer? O valor U de U seria o quê? O barra mais o linha. Para esse, então a gente fazendo por iteração, pega esse U' aqui, aumenta ele, aí ele vai ter um novo valor de U, aí eu vou ter que calcular um novo valor de média. Aí o que vai acontecer? Esse valor de média vai subir, já que os U' são maiores, né? Aí eu vou ter um novo valor de média que é maior, por quê? Porque eu tive mais perturbação. Então a ideia, o conceito que ele está tentando passar é esse. Ó, a turbulência, a gente faz as análises para a média, mas a turbulência influencia o comportamento da média. Uma outra forma, um outro exemplo que a gente pode dar é o que a gente já viu. O escoamento na escala sinótica forçado pela as duas principais forçantes, que são força de gradiente de pressão, força de correio líquido ao vento geostrófico. Agora, quando eu vou fazer esse balanço de força próximo à superfície, eu tenho que considerar o atrito. Aí o que o atrito faz? Diminui a magnitude do vento e muda a direção. É um efeito da turbulência sobre um escoamento de maior escala, da escala sinótica. Então, é isso que ele está enfatizando aqui. Então, os meteorologistas utilizam estatísticas para quantificar esse efeito líquido da turbulência. Algumas dessas vão ser descritas a seguir, né? E ele faz uma observação sobre a notação, né? Nesse capítulo, nós vamos continuar a utilizar a barra em cima, né? De uma variável para representar condições médias. No entanto, na maior parte das representações que a gente vai ver para frente, para facilitar a notação, o que se faz? Não põe aquela barra em cima, mas a gente já sabe que está tratando de valores médios, né? Então, no contexto fica claro, quando a gente está falando de alguma coisa que é média, mas não está sendo representado com aquela barra em cima, né? Então ele está falando, porque esse livro tem muitos capítulos que vai estudar
fenômenos de escala maior do que da microescala, que é a escala da turbulência, aquilo na ordem de 1 a 2 quilômetros, que está se falando de média, mas não aparece aquela barrinha em cima. Mas nesse capítulo a gente vai usar ainda bastante esse valor da barra, porque o essencial é a gente separar o que é o escoamento médio, o que é a turbulência, né, nas nossas análises que vamos fazer daqui para frente.